O que significa o termo jurisdicional num contexto de perícia contábil? Jurisdicional e instrumento, né? Porque hoje eu quero tratar sobre esses dois termos, e se der tempo sobre indício também, senão deixo para o próximo vídeo. Bom, eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre perícia contábil, e aí eu estou utilizando como livro-texto base Valder Luiz Palombo Alberto, este livro aqui, ó. Então, se você quer entender um pouco sobre perícia contábil, eu indico este livro para começar, tá bom? E aí, estou no capítulo 3, sobre prova pericial e suas interações com as demais provas. E aí, para entender melhor essa prova pericial, é preciso entender um pouco sobre direito. Então, o contexto jurídico, ele se faz necessário na perícia contábil. Então, o conceito do que seja direito, o conceito do que seja justiça, e hoje, então, nesse vídeo, o conceito do que seja jurisdicional, instrumento e também indício, se der tempo. Então, jurisdicional de acordo com o texto. Nesse trabalho, qual trabalho? Perícia contábil. Empregamo-la normalmente na expressão, abre aspas, entregar a prestação jurisdicional. Então, é um termo aplicado, fecha aspas, no sentido de que, segundo a jurisdição, abre aspas, o poder de dizer o direito aplicável aos fatos nas relações dos indivíduos entre si e entre os indivíduos e a sociedade, fecha aspas. É uma expressão sintética do dizer do grande João Mendes. A expressão se refere à ação de decidir segundo o direito. Então, o jurisdicional tem a ver com a prestação em determinado... a expressão que se refere à ação de decidir segundo o direito em determinado campo. É basicamente isso. Agora, o segundo conceito. É só isso que ele traz no livro, então não dá para aprofundar aqui, né? Então, instrumento. O que significa instrumento? Um outro conceito importante do direito para a perícia contábil. Genericamente, é o recurso empregado para se alcançar um objetivo. Juridicamente, é um documento, ou então um ato escrito, de forma especial em que se registra um ato, com o fim de torná-lo concreto e autêntico. Da junção das definições, genérica e jurídica, é que conceituamos a perícia como um instrumento. Então, a perícia é um instrumento desse ponto de vista, né? Ou seja, ele é um instrumento que ajuda a alcançar um determinado objetivo, que formaliza, inclusive, isso a partir do quê? De um ato escrito, de um documento, para que torne aquela situação concreta e autêntica. É basicamente isso. Então, a perícia contábil é um instrumento do ponto de vista jurídico. E, por fim, indício. O que é que isso significa? É a prova relativa ou circunstancial, assim considerada como circunstância conhecida que autoriza, em relação ao fato, concluir-se pela existência de outra ou outras circunstâncias. Juridicamente é utilizado no plural, indícios, pois somente um conjunto de circunstâncias pode revelar, pelas conexões que guardarem com o fato, a existência desse mesmo fato. Não se deve confundi-lo com a presunção, que não é elemento sensível, real, como um indício. Então, presunção não é indício, mas sim conjecturas. Presunção é uma conjectura, ou juízos formados sobre a existência do fato. Beleza? Então fico por aqui no vídeo de hoje. No próximo vídeo quero tratar sobre presunção, convicção e prova, ainda como conceitos do direito que se aplicam aqui à perícia contábil. No vídeo anterior eu tratei sobre direito, justiça direito e justiça, basicamente. Valeu!